Então, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos passar para a parte 5, né, da terapia nutricional, onde eu vou falar um pouquinho para vocês das diretrizes, né, da terapia nutricional. O que são diretrizes? São consensos que a Braskem faz, né, que é a Sociedade Brasileira de Terapia Interal. Temos a da Aspen, que é a americana, né, de nutrição interal. Temos a Espen, que é a espanhola. Tem vários consensos. O que esses consensos fazem? O que eles fazem, né? A Braskem, a Espen, a Aspen, para poder chegar num acordo, né, nesse consenso dos valores, né, das recomendações que eles fazem. Eles fazem estudos, né? Porque toda recomendação que eles fazem é em cima de evidências, né? Eles têm que ter evidências, então eles fazem vários estudos e nesses estudos eles chegam na conclusão que eles relatam, né, em cada diretriz que eles fazem. Eles fazem diretriz para tudo, não só de terapia nutricional. Tem vários tipos de diretrizes, né? E nem sempre todas falam a mesma coisa. Pode ser que para uma, vocês podem ver algumas divergências. Pode ser que a Aspen fale que a recomendação de proteína para o paciente crítico é um valor e a Braskem fala outro valor. Pode ser que a Espen fale um valor. Nada vai ser assim muito diferente, mas eles podem divergir, sim, em algumas opiniões. Né? O que vai levar em consideração? O que você vai levar em consideração? Você pode seguir a que você quiser, né? Você vai fazer o protocolo do local que você vai trabalhar e você vai ver qual é a diretriz que mais se adequa, porque às vezes na diretriz também é tudo muito bonito, né? Ele bota lá na diretriz que é mínimo 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Na verdade, muitas vezes você nem consegue atingir isso. Você consegue atingir 1 grama, porque o paciente não tolera, enfim, tem um monte de contratempos ainda também. Mas, de qualquer maneira, existem as recomendações que, através de estudos que eles fazem, né, eles conseguem garantir que, se você usar aquela quantidade do paciente, pode ter alguma melhora ou pode acontecer o que eles estão falando. Eu vou começar falando, a primeira diretriz que eu vou apresentar para vocês é a diretriz brasileira de terapia nutricional no paciente grave, que DITEM, que a gente chama de DITEM, né, que são as diretrizes do projeto Diretrizes, né, da Braskem. A Braskem fez um projeto Diretrizes, que eles têm diretrizes para várias patologias. Depois eu vou mandar tudo para vocês também por e-mail, me lembrem, porque são muitas, para tudo quanto é patologia, até para, né, de triagem nutricional, de como fazer uma avaliação nutricional, eles têm diretriz para. Então, eu vou mandar depois para vocês, só que é o do DITEM de 2011, e eles já começaram a atualizar algumas diretrizes, né? Que essa que eu tenho de todas é o de 2011. Algumas diretrizes eles já começaram a atualizar, como essa do paciente crítico, como a de câncer, que eu também já enviei para vocês, né? Eles já atualizaram, nós temos uma diretriz nova já da Braskem. Muitas vezes eles fazem estudos, às vezes eles pegam também a Braskem, muitas vezes junta um pouquinho do que é a diretriz da Aspen, o que é da Espen, e chega no consenso também deles, tá? Então, vamos lá. O que essa diretriz da Braskem fala, por exemplo, em relação à triagem e avaliação nutricional desse paciente clínico, né? O que ele pergunta, né? As ferramentas de triagem nutricional devem ser aplicadas em pacientes críticos? Sim, com certeza, né? Nós já falamos sobre isso. Nós vimos que a triagem nutricional ela é muito importante para a gente identificar aquele paciente que está em risco nutricional, né? Com risco de desnutrição, para a gente poder fazer uma avaliação dele mais minuciosa e que eles, com uma terapia nutricional precoce, individualizada, eles podem se beneficiar, esses pacientes desnutridos. Então, é sim recomendado que seja feita essa triagem nutricional no paciente crítico, tá? A recomendação é que essa realização da triagem nutricional, através da diretriz dele, é que seja feita em até 48 horas após a admissão desse paciente na UTI. Se possível, realizar a triagem nas primeiras 24 horas, mas que ela seja feita no máximo, se possível, né? Realizar no máximo até 48 horas. Se você conseguir fazer nas primeiras 24 horas, melhor ainda, tá? Aqui, algumas ferramentas de triagem nutricional que a diretriz da Braskem recomenda para o paciente crítico, tá? Todas essas aqui são aquelas que eu já passei para vocês na nossa aulinha de triagem nutricional, ó.
do TRIC, a NRS 2002, avaliação subjetiva global, a MAN, MST, a MUST, né? Todas essas tem lá na nossa aulinha de triagem nutricional. Então, você vai... Diana? Oi? Diana? Oi? Oi, Maria das Neves. Chat, se alguém fez alguma pergunta. Então, gente, vocês que vão escolher qual é a terapia de nutrição integral, né, de triagem nutricional, que vocês vão estar escolhendo. A avaliação nutricional deve ser realizada no paciente crítico? Sim, né, com certeza. Pois a avaliação nutricional é mais uma estratégia para o reconhecimento precoce e tratamento dessa desnutrição e utilizar as ferramentas de triagem e avaliação nutricional, a avaliação subjetiva global ou a mini avaliação nutricional. Alguns outros biomarcadores associados à desnutrição, como albumina, pré-albumina e transferrina, possuem restrição, como eu já havia falado com vocês, né, na nossa aulinha de avaliação nutricional, porque eles podem refletir a inflamação ou estado agudo da doença crítica. Então, às vezes, eles podem estar alterados por conta da inflamação, que é um paciente crítico, e não necessariamente você pode avaliar esse resultado como é um paciente que esteja desnutrido por conta desses resultados. Tá? Em relação às medidas antropométricas, podem sofrer variações devido à presença de edema, né? Distribuições de fluido corpóreo do paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para poder estar fazendo a avaliação nutricional desse paciente. Qual a via preferencial no paciente crítico? Nutrição enteral ou nutrição parenteral? Todas essas recomendações que eu estou passando por enquanto são da BRAF, tá? A maioria dos pacientes críticos, o uso da nutrição enteral é seguro, tá? Ele só não é seguro naquelas recomendações que temos numa aula passada que eu já passei, de terapia nutricional, né? Se o trato gastrointestinal não estiver funcionando, ele paralítico, né? Então, vômitos incontroláveis, né? Então, tem algumas contraindicações da nutrição enteral. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação da nutrição enteral, que elas foram relatadas, se ele não tiver nenhuma contraindicação, o mais indicado é que se tenha a nutrição enteral mesmo. Diana? Oi? Diana? Oi, Maria? Gente, Liana está dando aula e o som está saindo. Gente, mais alguém não está entendendo a minha aula? Não está me ouvindo? Eu estou escutando normal. Eu também estou ouvindo normal. Maria das Neves, meu áudio é normal também. Quando a sua filha me fez a pergunta, estava falhando muito. Tenta ficar perto do roteador da casa da senhora. Em relação também à nutrição enteral versus a parenteral, né? Ela possui um menor custo, a nutrição enteral, né? Então, além de ser sempre a primeira escolha, todas as diretrizes dizem que a nutrição enteral sempre vai ser a primeira escolha. Primeiro, por ser mais fisiológica e por ser mais barata e por ter menos risco para o paciente, menos complicação e menos risco de uma infecção, tá? Então, ela sempre vai ser a primeira escolha. Só vai usar a parenteral ou de forma suplementar se a enteral não for suficiente, que eu vou falar sobre isso mais na frente, ou se realmente ele tiver alguma contraindicação de usar a enteral. Fora isso, é sempre a nutrição enteral. Primeiro, porque ela tem mais fisiológica e tem o menor, né? Quando nós vamos iniciar, então, a terapia nutricional nesse paciente? Primeira pergunta. O paciente está instável? Se ele estiver instável, vai contraindicar a terapia nutricional. Ele não vai poder receber a dieta integral. Diana? Tá? Oi, Maria das Neves. Diana? Maria das Neves, a internet dela não está boa. Você colocou no modo, confere aí. Vem cá para mim. O que você estava falando aqui? Maria das Neves. Conferir aí. Vou passar um nome. Deve ser seu NEF.
Ou você colocou no modo mudo. Eu não coloquei no modo mudo. Onde que é isso? Vê aqui para mim. Não, aí desliga. Puxa a conversa, puxa o responde. Não, aí não. Aí é o reloginho dele lá. É, vê aqui. Tá. Tá. Maria das Neves não está me ouvindo e ela está com o microfone ligado. Mandei mensagem. São os alunos. Cadê o seu? O meu só aparece no chat. O chat não está. Gente, então continuando. Porque ela está lá resolvendo o problema da internet, né? Depois ela assiste a aula gravada que ela perdeu. Então, deixa eu voltar aqui no quadrinho de onde eu parei. Quando, então, devemos iniciar a terapia nutricional nesse paciente? Primeira pergunta, né? O paciente está instável? Se ele estiver instável, se a resposta é sim, a terapia nutricional ela é contraindicada, tá? Até que ele restabeleça. Já saía bem. O trato, se ele não estiver instável, você vai fazer aquela perguntinha do nosso organograma, né? O trato gastrointestinal está funcionante? Se sim, terapia nutricional integral para manutenção da microbiota saudável, impedir a queda de barreira e evitar também o atrofismo, né, intestinal. Se não, né, o trato gastrointestinal não está funcionando, então tem que ser avaliado para que o paciente receba nutrição parenteral, tá? Trato gastrointestinal não funcionante, ele não pode receber dieta interal, porque a dieta interal, por mais que ela seja passada por sonda, você tem que estar com o organismo funcionando, com o estômago, com o intestino, para você poder fazer a digestão e absorção desse alimento que vai ser infundido na sonda. Então, se você faz o trato gastrointestinal que não funciona, você também não tem como receber essa dieta nem pela sonda, tá? Devemos dar uma observação tentarmos, né, principalmente iniciar essa dieta precocemente, de 24 a 48 horas nesses pacientes críticos, desde que eles estejam estáveis, né, hemodinamicamente. Quando a terapia nutricional deve ser adiada? A terapia nutricional integral, ela deve ser adiada, né? Como eu já falei várias vezes, em pacientes hemodinamicamente instáveis, em fase de redução. Eu não estou ouvindo. Pacientes hipotensos, né, com pressão arterial menor que 60. Pacientes que estão iniciando o uso de drogas vasoativas, né, adrenalina, noradrenalina, ou naqueles em que a dose da droga vasoativa está em ascensão, né? Ou seja, não consegue reduzir essa dosagem dessas drogas, né? Só está aumentando. Pacientes com acidose lática, pois pode indicar também a instabilidade hemodinâmica desse paciente e o comprometimento da microperfusão tecidual. Então, é um paciente também que tem que ter muito cuidado, tem que ser reavaliado e, se possível, adiada essa terapia nutricional integral. Então, é um paciente que está estável, né? Qual o benefício de iniciar precocemente a terapia nutricional? A terapia nutricional ela tem que ser iniciada precocemente, como eu já havia falado, se o paciente estável, né, nas primeiras 24, 48 horas, em pacientes críticos que não conseguem se alimentar por via oral. Por quê, né? Primeiramente, a gente vai estar mantendo a integridade funcional e o trofismo do trato gastrointestinal desse paciente, vai manter o fluxo sanguíneo local, vai manter a liberação dos hormônios endógenos, né, que ele vai manter se ele receber essa dieta, porque, na verdade, esses hormônios eles são liberados a partir do momento que tem os estímulos, que vai ser o recebimento da dieta, para poder estar fazendo a digestão, né? Então, colecistocimina, gastrina, os ácidos biliares, tá? Impedir a quebra de barreira e o aumento da permeabilidade das células epiteliais.
manter o funcionamento do tecido linfóide intestinal e liberação de IgA. Isso tudo aqui são os benefícios que se um paciente receber a dieta precocemente, em vez de ficar muito tempo em jejum, tá? Reduzir o hipermetabolismo e catabolismo associado à resposta inflamatória. O paciente inflamado é um paciente que ele está em hipermetabolismo e catabolismo intenso, né? Então, ele vai estar reduzindo, se esse paciente receber essa dieta integral precocemente, vai ajudar a estar reduzindo essa resposta inflamatória sistêmica, tá? Podendo melhorar a gravidade da doença. Não necessariamente, mas pode estar melhorando a gravidade da doença. Qual deve ser o posicionamento da sonda? Eu falei um pouquinho na nossa aula passada sobre posicionamento de sonda, né? Sonda gástrica ou sonda pós-pilórica? O que a diretriz da Braskem ela fala em relação ao posicionamento? Sugere-se a administração da nutrição integral em nutrição pós-pilórica apenas em pacientes com alto risco para aspiração e naqueles com intolerância à administração da dieta no estômago. Então, todas as diretrizes, não só da Braskem, assim como a ASPEN, a ESPEN, a primeira opção de escolha sempre é a posição, a sonda gástrica, tá? Por quê? Porque ela é mais fácil de ser colocada, né? Então, isso você consegue iniciar uma dieta mais precocemente nesse paciente, tá? A tolerância, né, é melhor, dependendo da dieta, tá? Agora, se nem o paciente... Agora, tem alguns pacientes que não toleram dieta nem no estômago. Aí, sim, você vai passar vai fazer a infusão dessa dieta pós-pilórica, mas também não significa que possa ter uma melhora, porque tem pacientes que toleram, às vezes você tem que trocar dieta, ou fazer aquilo que eu falei, diminuir a velocidade de infusão, ou diminuir uma dieta com osmolaridade mais baixa, né? E as diretrizes também indicam que sempre a primeira escolha da dieta é a dieta polimérica, mas vocês podem... Se é um paciente que não está tolerando a dieta polimérica, aí sim você pode fazer uma avaliação para estar trocando para uma dieta semi-alimentar, né? Uma outra orientação também, né? Deixar a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, se for o caso de ele ter a nutrição. Posição gástrica, tecnicamente, ela é mais fácil, né? Ela é mais fácil de fazer a colocação dessa sonda pela equipe de enfermagem e pode diminuir o tempo de início da nutrição integral, justamente por ela ser mais fácil, tecnicamente falando. Então, acaba que um paciente que vai receber a dieta via gastro, ele recebe uma dieta mais rápida se ele fosse receber pós-pilórico. Apenas o paciente com alto risco de aspiração, como eu já falei, as 3 diretrizes falam a mesma coisa, que seria indicado a sonda pós-pilórica, ou mesmo se o paciente não tiver risco de aspiração e ele não está tolerando aquela dieta no estômago, aí você avalia a possibilidade de estar fazendo infusão dessa dieta pós-pilórica, tá? Esse aqui são algumas das patologias, né, algumas indicações que são de pacientes que eles falam que são pacientes que têm alto risco de aspiração, né? A Braskem indica que, por exemplo, presença de gastroparesia, né, que é um retardo no esvaziamento gástrico, ele faz com que esse paciente tenha um risco aumentado de aspiração, presença de refluxo gastroesofágico, pacientes muito idosos, diabéticos, vítimas de trauma crânioencefálico, né, rebaixamento do nível de consciência. Todas essas indicações para a Braskem são indicações que considero que são pacientes que têm um alto risco de aspiração. Então, faria uma opção de uma dieta, de uma infusão da dieta através da sonda pós-pilórica, tá? Em relação ao volume residual gástrico, deve ser avaliado de rotina em pacientes críticos? Para a Braskem, né, ela sugere que o volume residual gástrico não deve ser utilizado de rotina em paciente e nenhuma técnica de mensuração de volume residual gástrico foi validada. Então, a Braskem não falou nada sobre isso. Estudos que eles fizeram foi indiferente em relação a fazer um volume residual gástrico ou não. Já a Aspen, por exemplo, ela já recomenda uma ação da equipe, né, quando o volume está entre 200 e 500 ml.
né? Porque falam que pode ser que esteja, sim, correlacionado a uma probabilidade de esse paciente ter um risco aumentado de ter aspiração, porque está com esse volume residual gástrico aumentado. Aí, sim, recomenda, né, diminuir o volume da dieta. Primeiro, você vai fazendo várias etapas, né? Diminuir velocidade de infusão, troca dieta, faz algumas opções antes para poder ver se esse paciente vai tolerar melhor a dieta, vai absorver melhor essa dieta e consiga, então, diminuir esse volume residual gástrico. Se nem assim conseguir, aí você pode estar avaliando, então, a possibilidade de estar fazendo a infusão da sonda pós-pilóide, a infusão da dieta através da sonda pós-pilóide, né? Qual método de infusão utilizar que a Braskem recomenda? Sugere-se que em pacientes com risco elevado de aspiração, a oferta da nutrição enteral deva ser realizada de maneira contínua. Você vê que toda diretriz, ela não é assim, tem que ser. É uma sugestão. Você não precisa seguir aquilo identicamente como eles estão fazendo. Se às vezes você trabalha no local, ou é um paciente home care, ele não tem bomba de infusão. Se ele não tem bomba de infusão, significa o quê? Você não vai conseguir fazer a administração da dieta de maneira contínua, né? Naquele tempo todo, né? 16 ou 20 horas, né? Não sei o tempo que for. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Mas para a Braskem, né? Em pacientes com risco, é melhor que você faça de maneira contínua. Por quê? Porque você, administrando a dieta de maneira contínua, como eu já havia falado, esse paciente vai conseguir receber por hora e por minuto uma quantidade muito menor do que se você fizer por etapas. Você vai dar um volume maior naquela etapa. Aí você dando durante várias horas ao dia, sistema contínuo, colocar 20 horas dando a dieta, né? Sistema contínuo, 20 horas sem interrupção nenhuma. Isso é sistema contínuo. Você começou 8 horas da manhã, parou 6 horas da tarde. Tá? Isso é sistema contínuo. Então, esse paciente vai receber lá os 1.000, 1.500, 2.000 ml por dia da dieta, que vai depender da dieta, do volume que você calcular e da densidade calórica da dieta. Ele vai estar recebendo uma quantidade muito menor que você fizer por etapas, né? Dá 200 ml, depois você dá mais 200, enfim, 6 ou 8 etapas. E não há publicações recentes comparando riscos e benefícios da infusão contínua versus a infusão intermitente da dieta integral, né? Segundo a Braskem. Qual seria a seleção da forma apropriada recomendada pela Braskem? Ela sugere, né, o uso de fórmula integral polimérica padrão. Fórmula integral imunomoduladora, sugere-se que essas fórmulas não sejam rotineiramente utilizadas em pacientes graves da UTI. Existem ainda preocupações quanto ao potencial de dano, aumento da mortalidade associado ao uso da dieta contendo arginina em pacientes sépticos. E por isso, elas não podem ser usadas rotineiro. Como assim? Entrou na UTI, é paciente crítico, fórmula imunomoduladora? Não, às vezes a gente acha que a gente vai estar fazendo um bem, mas na verdade, se é um paciente séptico, muitos da UTI acabam sendo, né? Você vai estar prejudicando a ele se você der uma fórmula imunomoduladora contendo arginina, por exemplo. A gente tem que ter muito cuidado em uso de fórmula imunomoduladora. E a gente também não fica usando direto. Vamos supor, o paciente vai ficar um mês na UTI. Você não vai ficar dando um mês direto, você dá durante um período, né? Para você estar fazendo essa modulação da imunidade desse paciente. Até porque também é uma fórmula muito mais cara. Nem é todo hospital que faz, inclusive, licitações dessas fórmulas imunomoduladoras. Elas são mais caras. Agora, já em relação a pacientes cirúrgicos, a Braskem recomenda, sim, o uso dessas fórmulas imunomoduladoras. Se um paciente que está hemodinamicamente estável, né, a Braskem recomenda que no período pré-operatório, essas fórmulas interais imunomoduladoras sejam utilizadas 5 dias antes da UTI. Pode ser via oral também, porque às vezes um paciente vai passar a ter dieta integral só depois dessa cirurgia de grande porte. Antes da cirurgia, por exemplo, ele está se alimentando via oral, exemplo. Então, ele pode estar fazendo uso de suplementação, né, de módulos imunomoduladores via oral, se for o caso, 5 dias antes da cirurgia. Se ele não estiver se alimentando via oral, por via interal, mesmo através da fórmula imunomoduladora, que já vem pronta,
E no período pós-operatório, eles recomendam que seja utilizado por 7 dias. Está vendo que não é um tempo muito grande? Isso para paciente crítico com câncer de grande cirurgia. Então, você não pode ser usado rotineiro, porque o paciente vai ficar 30 dias, você vai usar 30 dias de fórmula imunomoduladora. Não tem necessidade. Então, você vai estar usando para pacientes operatórios, né, cirúrgicos. A Braskem recomenda 5 dias antes da cirurgia e 7 dias depois da cirurgia, você está usando essas fórmulas imunomoduladoras nesse paciente, que é recomendado em grandes cirurgias. É recomendado também para pacientes com cirurgia, grandes cirurgias, o trato gastrointestinal, tronco e pescoço também. Tá? A diarreia deve ser um motivo da interrupção da nutrição enteral? Sugere-se que a nutrição enteral não deva ser interrompida automaticamente em caso de diarreia, porque muitos hospitais, eles, às vezes, a paciente está com diarreia, a primeira coisa que a enfermagem faz, desliga a dieta. Aí você vai lá no final do dia para poder recolher o protocolo da dieta enteral, para poder saber se aquilo que foi prescrito realmente foi o que foi infundido, que às vezes você prescreve para o paciente 1.500 calorias, como a dieta 1.0, né? 1.500 ml, 1.500 calorias, e você, na verdade, está achando que ele está infundindo esse volume, essa quantidade de caloria, e, na verdade, você foi lá, ele não infundiu nem a metade. Ou porque não tolerou, ou porque desligou, porque teve isso, ou porque teve aquilo, entendeu? Ou uma das causas que interrompe a dieta, a enfermagem, às vezes sem comunicar para a nutrição, aí você está achando que o paciente está se nutrindo, está tolerando tudo, e na verdade ele não está nem recebendo a dieta toda, nem a metade, por conta de diarreia. E a gente sabe que a diarreia hoje não é ocasionada só por conta da dieta. A dieta pode até ser um dos fatores, né? Velocidade de infusão, o tipo de fórmula usada, a gente pode estar avaliando em fazer algumas adaptações se é um paciente que está com diarreia, para a gente ver se a gente consegue diminuir a diarreia. Mas, às vezes, menos você fazendo isso tudo, a diarreia pode não parar, porque são pacientes que tomam milhões de medicamentos, antibióticos. Então, isso tudo já é o suficiente para que o paciente tenha diarreia. Mas se for fator relacionado à dieta, o que você pode estar avaliando? A temperatura, se é uma dieta, se é uma dieta manipulada, por exemplo, se ela estiver gelada, ela pode causar diarreia. Por isso que a dieta também ela tem que ser manipulada na temperatura ambiente, como eu já havia falado. A osmolaridade da dieta tem que ser avaliada. Quanto maior a osmolaridade, maior o risco que esse paciente vai ter de diarreia, o conteúdo de gordura da dieta, a densidade calórica, taxa de infusão, a fonte de proteína, né, que às vezes a proteína intacta ele não está tolerando, está tendo diarreia, aí você vai ter que optar por uma fórmula semi-alimentar, que são com as proteínas, né, hidrolisadas, porque de repente com as proteínas hidrolisadas ele vai tolerar melhor, vai conseguir fazer digestão, pode reduzir também a diarreia. Isso tudo a gente tem que avaliar, né? Mas às vezes você muda tudo e ele continua com diarreia, porque ele toma 1.000 remédios e laxantes também, para não ficar muito constipado, ele toma laxante, enfim. É uma série de coisas que a dieta nem sempre é a causa, tá? Em relação à necessidade energética, né, do paciente crítico, qual seria o melhor método, então, para a gente estar avaliando a necessidade energética do paciente crítico? A melhor necessidade, a melhor maneira de a gente avaliar a necessidade energética, tanto de paciente crítico como até de qualquer outra pessoa, obviamente, é através da calorimetria indireta. E através da calorimetria indireta, que é a fórmula padrão ouro, sim, que você vai ter individualmente, né, naquele paciente, a real necessidade, o real gasto energético basal dele, tá? Então, esse é o padrão ouro. Só que muitos hospitais não têm um aparelho, né, da calorimetria indireta. Alguns até têm. Itaperuna, eu descobri que tem, São José do Avaí, que a Camila me falou. A Camila é ex-professora, porque ela trabalha lá. Ela falou que lá na UTI eles têm a calorimetria, então é ótimo. Porque para a calorimetria, a gente não precisa fazer nenhuma equação preditiva. Porque, na verdade, a calorimetria vai ser realmente o gasto energético basal individual daquele paciente. Aí você vai pegar o GEP, né, o gasto energético basal, que vai dar da calorimetria, e vai multiplicar pelo fator injúria, fator térmico, né, aquilo tudo para você ver qual vai ser o VET, então, o valor energético total desse paciente. Como a maioria dos hospitais não tem calorimetria indireta, a maioria das vezes nós vamos ter que fazer aquelas equações preditivas. As fórmulas mais utilizadas, como eu falei, são as fórmulas de bolso. Inclusive, as diretrizes recomendam mesmo o uso da fórmula de bolso.
não impede que vocês possam usar a Harris Benedict, todas as outras. Eu vou falar mais duas aqui também. Mas aqueles mais recomendo é a fórmula de bolso, até pela dificuldade que a gente tem de aferir a altura do paciente. Então, essa é uma fórmula que a gente precisa apenas do peso do paciente. Então, é o mais fácil. Então, eles recomendam para paciente crítico de 25 a 30 calorias por quilo de peso, tá? Por dia, então, esse total de calorias. Depois eu vou falar também, mais para frente, eu vou falar em relação a como iniciar essa dieta, porque, na verdade, embora a calorias recomendadas seja de 25 a 30 calorias por quilo de peso, não vai ser no primeiro dia que você vai dar essa caloria total. Nem a conta de proteína também, a gente inicia o dia todo com a recomendação total, 100% de proteína também. A gente vai fazendo isso gradativamente até quarto, quinto, terceiro, né? À medida que o paciente for tolerando, você vai evoluindo a dieta até você conseguir atingir o VET. Aí temos também a equação para paciente grávido, né, de Ayrton-Jones, que aqui, ó, ele leva em consideração se é um paciente queimado, se é um paciente obeso, tá vendo? Se ele for, você vai colocar. Se for ausente, vai colocar 0 na fórmula. Se for presente, vai colocar 1. Então, se é um paciente obeso, você vai colocar 1. Se é um paciente que tem queimadura, você vai colocar, né? Então, o obeso, você vai colocar aqui. E o paciente que tem queimadura, você vai colocar 1 aqui, tá? Vai multiplicar por esse valor. Temos essa outra equação aqui também para pacientes críticos, tá? Você vai achar o GEP, depois vai multiplicar pelo fator atividade e fator lesão. Embora tenha essas equações, a maioria dos hospitais hoje usa a fórmula de bolsa. Eu acho essa a mais viável, tá? Mas eu mostrei algumas outras aqui também para o paciente crítico para você. Aqui é uma tabelinha que a gente tem, mas como eu falei, né? Vários autores, cada autor dá um fator lesão para uma patologia. Tá? Esse aqui é o da BRASP, mas tem vários outros, só que mais uma diferença pouca também que dá. Então, um paciente, por exemplo, não complicado, você vai usar fator lesão 1. Vamos ver aqui, quer ver, queimados, por exemplo. Um paciente queimado com 20 a 40% da superfície corporal queimada, pode receber, você pode multiplicar até por 1,6 esse fator lesão, né, lá no GEB. Tá? Então, para cada patologia, você tem um fator lesão. Por quê? Quanto maior a gravidade, a patologia desse paciente, maior vai ser o valor desse fator lesão, porque maior é a necessidade energética que esse paciente vai ter. Embora muitas vezes também acaba que se contradiz, porque embora ele tenha uma recomendação, uma necessidade maior, muitas vezes, por ele ser mais grave, ele acaba sendo muitas vezes um paciente que tolera menos, e você não consegue também atingir aquele VET todo. Né? Tem vários estudos que falam em UTI, que você faz o cálculo do VET lá, de dar os 100% do VET, mas a maioria dos pacientes, você só consegue atingir, não só nos primeiros dias, não, ao longo de toda a terapia nutricional dele, em torno de 70%, 80% do calculado. Por isso que tem aquela relação, prescrito versus infundido. Porque, na verdade, nem sempre o que a gente prescreveu para o paciente foi o que conseguiu ser infundido, porque ele não tolera. Então, acaba que ele continua desnutrindo porque ele não consegue tolerar bem. Às vezes, esse paciente, mesmo a gente aumentando a densidade calórica, né, fazendo aquelas coisas todas para conseguir reduzir volume e manter o VET, muitas vezes, muitos estudos demonstram que não se consegue, em muitos pacientes, alguns sim, atingir o VET. Apenas em casos de paciente que você não conseguir atingir o VET, pelo menos em 60%, né, você fez o cálculo, você não conseguiu fazer a infusão dessa dieta em pelo menos 60% do valor calculado do VET, aí é indicado uma nutrição parenteral suplementar. Você vai dar esse 60% que ele tolera da nutrição interal e o restante, para poder inteirar, né, para poder completar o total do valor calórico, você vai dar como forma suplementar da nutrição parenteral, tá? A fim de que ele não desnutra, né? Como, então, iniciar a terapia de nutrição interal? Como eu havia falado, a gente tem aquele cálculo, né, de 25 a 30 calorias por quilo, mas não vai ser no primeiro dia que você vai lá e vai fazer o protocolo para fazer infusão no paciente nesse volume todo. O paciente que nunca recebeu dieta interal, estava se alimentando via oral, imagina, no primeiro dia de dieta ele recebe 1.500 ml. Não vai tolerar, né? Você tem que começar essa infusão gradualmente para que esse paciente consiga tolerar o melhor possível essa dieta administrada. Qual é a recomendação da BRASP em relação a isso?
iniciar a oferta energética mais baixa, então em torno de 15 a 20 calorias por quilo, e ir progredindo até você conseguir alcançar, então, após o quarto dia, tá? Nos primeiros dias é de 15 a 20, então é uma dieta hipocalórica nos primeiros dias, mas recomenda que não fique com essa dieta hipocalórica por mais de 7 dias. Tem que ficar com essa dieta mais hipocalórica, pelo menos, no máximo, até 7 dias. Depois disso, você tem que ter conseguido atingir o VET. Caso disponha da calorimetria indireta, né, ofertar na fase inicial entre 50% e 70% do GEB aferido no início e após o quarto dia, objetivar, então, a oferta calórica plena, né, que é você conseguir atingir o 100% do VET. Se deu lá 2.000 calorias, o paciente tem que receber, você tentar, se Deus quiser, fazer com que ele receba as 2.000 calorias. Tá? Em relação à oferta proteica nesse paciente crítico, o que a Braskem recomenda? Ela deve ser monitorada, né? Existem indícios que a oferta proteica ela pode influenciar no desfecho do paciente crítico, o que vai justificar o seu monitoramento. Tá? A recomendação de proteína no paciente crítico, ela varia de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia de proteína. Tá? Então, já é considerado uma dieta hiperproteica, né? 1,5 gramas de proteína. O paciente crítico crônico perde massa muscular nos primeiros 7 a 10 dias de internação da UTI. Então, independente do estado nutricional do paciente, o paciente de UTI, ele é um paciente que ele vai desnutrir, ele vai perder massa muscular. Claro que também não adianta você dar proteína, fazer módulos, que às vezes você não consegue atingir na dieta, né, a quantidade de proteína recomendada, então você dá aquela dieta e faz um módulo de proteína isolada, porque se você aumentar a dieta toda, você não vai aumentar sua proteína, você vai estar aumentando muitas outras coisas que você não gostaria. Então, você dá aquela fórmula e você suplementa a proteína através de módulo, por exemplo, se for o caso. Então, a recomendação da Braskem é a nutrição integral hiperproteica, tá? Só que, levando em consideração também que esse paciente, ele preferencialmente que o hospital, que é o UTI, tenha um programa de atividade física, incluindo esses exercícios para ganho de massa muscular nesse paciente. Por quê? Para que a proteína se fixe no músculo, nós precisamos de exercício. Então, tem que ter uma fisioterapia, né, diferente das fisioterapias que ele já tem, porque já tem fisioterapia respiratória, já tem vários tipos de fisioterapias na UTI, mas tem que ter uma fisioterapia voltada para exercícios para ganho de massa muscular. Tá? Porque senão não vai adiantar você dar 2 gramas por quilo de proteína se o seu paciente não faz nenhum tipo de exercício, fica parado, inerte. Não vai adiantar, você vai estar jogando a proteína no ralo. Em relação aos nutrientes especiais, existe indicação de glutamina integral suplementar no paciente crítico? Não é recomendado o uso rotineiro da suplementação de glutamina. Então, tem alguns casos, sim, que é recomendado o uso de glutamina, outros casos não. Então, não é assim, o paciente crítico, vamos dar glutamina para melhorar a imunidade. Não, né? Em pacientes traumatizados e queimados, o uso da glutamina pode ser considerado, segundo a Braskem, né? Porque, embora a glutamina ela seja apresentada em níveis reduzidos, né, em pacientes inflamados, e tenha participação no processo de modulação da inflamação, os efeitos em pacientes graves da glutamina ainda precisa ser mais estudados. Então, a gente não tem muita evidência ainda sobre essa suplementação da glutamina, porque às vezes a gente acha que vai estar fazendo um bem em um paciente que está muito inflamado, muito, né, séptico, e essa glutamina, em vez de estar modulando essa inflamação, está piorando essa inflamação e aumentar o risco de mortalidade. Então, tem que ser feito com cautela. Então, na verdade, a Braskem, ela recomenda que pode ser considerada, sim, o uso da glutamina em paciente traumatizado e queimado, desde que não esteja hemodinamicamente estável, né? Existe indicação de probiótico integral suplementar no paciente crítico? O uso de probióticos ele pode ser indicado em doentes críticos selecionados, desde que não haja imunossupressão. Seu uso está baseado na manutenção, né, da microbiota intestinal, por isso que a gente usa os probióticos, que vai estar atuando como uma barreira microbiológica da translocação bacteriana e prevenir infecção por bactérias patogênicas, além de ter o efeito, né, da flora saudável na sinalização gênica
para a produção de citocinas anti-inflamatórias e assim fazer a modulação da resposta imune. Então, os probióticos, eles podem ser indicados, mas a gente tem que ter cuidado, porque se é um paciente imunosuprimido, ela não vai fazer o que ela teria que estar fazendo como benefício. Em vez de trazer um benefício, vai trazer um malefício. Quando deve se iniciar a suplementação complementar com a nutrição parenteral? Como eu já havia falado, né? Sugere-se que o uso da nutrição parenteral suplementar, então o paciente ele vai estar recebendo a dieta integral, só que você não consegue atingir os 60% do aporte calórico proteico, então sim, a nutrição parenteral ela vai ser considerada e deve ser iniciada após 5 a 7 dias em pacientes que não conseguiram atingir o aporte calórico. O primeiro dia não conseguiu o aporte calórico. Primeiro não, sim, porque o primeiro a gente já não vai mesmo. Mas vamos supor que depois de 7 dias, que a gente pode ficar até 7 dias, pelo menos, com a dieta hipocalórica. Depois de 7 dias, você não conseguiu evoluir e você está com menos de 60%, né, menos de 60% da ingestão do GEB, então é recomendado que você faça a sua nutrição parenteral suplementar. Aí, no caso, a parte da prescrição da nutrição parenteral é toda do médico, tá? É o médico que faz essa parte. A Braskem recomenda também para pacientes com lesão renal aguda na UTI, fórmula integral padrão. Em relação a calorias, a mesma caloria de um indivíduo que não tenha lesão normal, um indivíduo crítico normal, né? De 25 a 30 calorias por dia. Proteína também, de 1 a 2 gramas por dia. Proteína do paciente crítico não deve ser reduzida como forma de evitar ou atrasar o início da terapia dialítica, porque às vezes a gente fica querendo não dar muita proteína, com medo de piorar a lesão renal no paciente e esse paciente começa a fazer mais rapidamente, tenha que fazer mais rapidamente a hemodiálise, né? Só que vários estudos já falam que nem sei que você pode estar postergando uma coisa, você vai estar fazendo com que esse paciente não faça hemodiálise, mas também vai estar fazendo com que esse paciente desnutre e perda cada vez mais massa muscular, que também é um fator de risco para a mortalidade, né? Então, a Braskem, ela fala que não se deve evitar, que o mínimo, se não quiser dar a 1,5, porque muitos não dão, principalmente em paciente que não está fazendo hemodiálise, né? Não dá 1,5, mas que dê, no mínimo, 1,2 gramas de proteína por dia para poder estar mantendo o máximo possível o anabolismo proteico nesse paciente, tá? E evitar o catabolismo e tentar manter o balanço nitrogenado positivado, né? Em casos de distúrbios eletrolíticos importantes, fórmulas especializadas devem ser consideradas, porque muitos pacientes com lesão renal, eles têm as alterações, né, do potássio, do sódio, do fósforo, mas se é um paciente que está fazendo diálise, ele vai ter, essas taxas vão baixar, os eletrólitos vão ficar baixos. Se é um paciente que não faz diálise, a tendência é os eletrólitos estarem aumentados. Então, você pode sim, em caso se é um paciente que está com esses distúrbios eletrolíticos, ou altos ou baixos, você está vendo uma fórmula especializada que leva em consideração a quantidade dos eletrólitos para que não prejudique um paciente com a função renal alterada. Tá? Recomendação para pacientes em hemodiálise ou terapia dialítica, recomendo a oferta proteica de no máximo 2,5. Então, aqui a recomendação é de 1,5 a 2, padrão, mínimo 1,2, mesmo se o paciente não estiver fazendo hemodiálise, porque tem lugares que dão 0,8, que dão 0,6, que dão 1 grama de proteína, porque ficam com medo, porque na verdade é um paciente renal, e a gente sabe que a proteína é um paciente que renal ele não consegue filtrar, então e a gente acaba ficando com medo de dar proteína, mas vários estudos falam que a gente não tente dar menos que 1,2 de proteína com o intuito de postergar que esse paciente comece a fazer essa hemodiálise. E recomenda uma oferta máxima de 2,5 gramas, mas isso se o paciente estiver fazendo hemodiálise. O paciente que não faz hemodiálise, você não vai chegar nesse valor. Na verdade, nem nesse valor de 2 no paciente que não faz hemodiálise. É que o mínimo de 1,5 ou pelo menos, no mínimo, do mínimo, 1,2. Pacientes com disfunção respiratória,
Sugere-se a não utilização de fórmulas com alto teor de lipídio e baixo carboidrato para manipular coeficiente respiratório e reduzir a produção de CO2 em pacientes críticos com disfunção pulmonar. Estudos demonstraram que a composição dos macronutrientes parece afetar menos a produção de CO2 quando utilizamos a oferta calórica mais adequada à necessidade energética. Então, se você conseguir fazer com que a oferta calórica seja adequada à necessidade energética do indivíduo, não teria essa necessidade de você fazer, por exemplo, uma redução de carboidrato. Porque existem, sim, algumas dietas próprias para pacientes com disfunção respiratória, principalmente pacientes com disfunção respiratória grave, DPOC, existem fórmulas específicas para isso, em que essa quantidade de carboidrato é mais reduzida e a quantidade de lipídio é aumentada. Por quê? O carboidrato ele tem um coeficiente respiratório alto e ele aumenta a produção de CO2. E isso faz com que o paciente piore a falta de ar. Por isso que, segundo a Braskem, não teria necessidade, tá, de você estar usando esse tipo de fórmula, mas não impede que você use, porque existe esse tipo de fórmula. Mas isso é uma recomendação da Braskem. Mas isso se você conseguir fazer com que a oferta calórica seja adequada à necessidade energética, não esteja acima, né? Não esteja acima uma hiperalimentação do que o paciente precisa. Porque se estiver acima, independente do carboidrato estar mais alto ou mais baixo, se a sua oferta calórica está mais alta que o paciente realmente precisa, com certeza ele vai ter uma falta de ar também. Sugere-se que as fórmulas enterais densas, né? Então, ele sugere a utilização dessas fórmulas densas de 1,5 a 2 calorias por ml em pacientes com disfunção respiratória aguda, objetivando a restrição hídrica. Por quê? Você conseguindo restringir a quantidade hídrica ofertada para esse paciente, você consegue reduzir também a falta de ar dele. E por isso que nesses pacientes, ele indicou que você não precisa estar escolhendo essa fórmula com menos carboidrato e mais lipídio, embora você possa fazer. Essa é a recomendação da Braskem. Mas ele indica que você use nesses pacientes uma fórmula densa. O que é a fórmula densa? Uma fórmula com a densidade calórica maior. Por quê? Você consegue atingir seu VET dando menos volume. Ele recomenda que seja no mínimo 1,5 calorias por ml até 2 calorias por ml. Exemplo, se você der uma fórmula com 2,0 a densidade calórica, né, que são 2 calorias por ml, em 1.000 ml você consegue dar 2.000 calorias. Por quê? Isso aqui é 2 vezes a quantidade de ml. Então, 2 calorias vezes 1.000 ml, que é o que eu estou ofertando, eu vou estar dando 2.000 calorias em 1.000 ml, tá? Se não fosse uma dieta 2.0, se fosse uma dieta, por exemplo, 1.0, né, você, em 1.000 ml, você consegue dar só 1.000 calorias. Entendeu a diferença? Então, numa dieta com a densidade calórica 1.0, em 1.000 ml, você tem 1.000 calorias. Uma dieta com densidade calórica 1.5, em 1.000 ml, você tem 1.500 calorias. Uma dieta com densidade calórica 2.0, em 1.000 ml, você tem 2.000 calorias. Entendeu a diferença? Aí tem dieta 1.2, 1.3, vai ser o mesmo cálculo. Dieta 1.2, 1.000 ml vai ter 1.200 calorias. Dieta 1.3, 1.000 ml vai ter 1.300 calorias. Entendeu? Essa é a diferença da densidade calórica. Então, paciente que não tolera muito volume ou que tem que ter restrição hídrica, você dá uma dieta mais densa para você conseguir atingir o VET. Porque senão ele não vai tolerar receber 2.000 ml de volume, exemplo. Você consegue dar 2.000 calorias em 1.000 ml só de volume. Entendeu? Por isso que existem as dietas mais densas, né? Com essa densidade calórica mais aumentada, justamente para a gente usar nessas situações. Tá? Em pacientes com disfunção hepática, deve-se restringir proteínas no paciente com cirrose? Recomenda-se que a oferta proteica desse paciente, né, seja a mesma que de todos os outros pacientes críticos, de 1,5 a 2 gramas de proteína por peso atual. Pacientes com cirrose frequentemente apresentam desnutrição proteico-calórica, especialmente nos doentes com hepatopatia alcoólica. Restrição proteica pode determinar proteólise com maior produção de amônia. Então, a hidrólise, proteólise é a hidrólise das proteínas, né? Então, a hidrólise dessa proteína nesses pacientes com restrição proteica, ela pode produzir uma quantidade maior de amônia, né? E piorando, então, a encefalopatia hepática nesse paciente cirrótico, que é a perda da função cerebral
quando o fígado danificado não vai estar removendo as toxinas do sangue, porque está com o fígado danificado por conta da cirrose hepática. Pacientes com cirrose em jejum prolongado oxidam leucina acentuadamente em função da gliconeogênese e por inapetência, desuso da musculatura e oxidação também dos aminoácidos. O paciente desenvolve facilmente caquexia, que é a perda de peso e atrofia muscular, que ela é muito relacionada com a caquexia no idoso, né? Porém, pacientes cirróticos também são propensos a terem caquexia. Então, mais um motivo que a gente tem que fazer essa suplementação, né? Essa quantidade proteica também aumentada, uma dieta hiperproteica também nesses pacientes. Paciente com pancreatite, qual é a recomendação da BRAF? Como deve ser guiada a estratégia nutricional na pancreatite aguda? Recomenda-se avaliar a gravidade da pancreatite aguda a fim de guiar a estratégia nutricional. Na pancreatite aguda não grave, que é a leve e moderada, o tratamento ele vai se restringir, na maioria dos casos, no controle sintomático e o uso rotineiro de fórmulas enterais especializadas não está indicado, tá? Então, por exemplo, a gente acha, às vezes, está indicado, então, uma dieta hidrolisada para o paciente porque está com pancreatite, né? Que não está com as enzimas digestivas, não estão funcionando adequadamente. Não necessariamente. Claro que, se é um paciente que você vê que ele não está tolerando uma dieta polimérica, aí você vai estar passando, sim, né, por uma fórmula mais hidrolisada, porque ele vai tolerar melhor essa dieta, que é uma dieta que já está hidrolisada, então o estômago dele não vai precisar fazer a digestão como ele deveria estar fazendo numa dieta polimérica, que estão com tudo intacto, inclusive a proteína, né? Então, mas só que eles não recomendam que esse uso seja rotineiro. É mesmo se o paciente não tolerar. A primeira escolha vai ser a polimérica, tá? A via digestiva vai ser sempre a primeira escolha, independente da gravidade, e deve ser preferida por redução da complicação e nos custos. A via digestiva, no caso, é a nutrição enteral, tá? Se é um paciente que se alimenta via oral também, tá? Mas porque muitos não vão conseguir se alimentar ou alcançar o VET, aí vai para a dieta enteral, tá? Não existe diferença em relação à tolerância quanto à utilização da estratégia gástrica ou jejunal. Para eles nos estudos que eles fizeram, nos pacientes com pancreatite, eles não viram diferença em relação à tolerância desse paciente da fórmula ofertada, se a sonda estava nível gástrico ou nível jejunal, no estudo deles, ok? Então, se não teve diferença, a primeira opção de escolha sempre vai ser a gástrica, porque às vezes a gente acha que não poderia ser a gástrica por conta de um paciente estar com pancreatite. Na presença da intolerância, algumas medidas podem ser feitas para aumentar a tolerabilidade da dieta enteral no paciente com pancreatite aguda, moderada, grave. O uso das sondas em posição pós-pilórica, aí sim, a primeira opção vai ser a gástrica. Se o paciente não está tendo, então, uma evolução boa, está tendo intolerância, você mudou para a fórmula semi-alimentar, mesmo assim o paciente não está tolerando, aí sugere-se, então, fazer o uso da sonda em posição pós-pilórica, tá? Sonda gástrica para drenagem, uso de procinéticos, que vai estar auxiliando ao paciente na intolerância, e usar formulações especializadas semi-alimentares, tá? Que são hidrolizadas, que pode estar melhorando, então, a tolerância. Pacientes cirúrgicos críticos. O que a BRAF recomenda, então, para os pacientes cirúrgicos críticos? Recomenda-se o uso de fórmulas imunomoduladoras como suplemento ou nutrição enteral no período como eu já havia falado, né? Pré-operatório por 5 dias, período pós-operatório por 7 dias, não tem necessidade de usar mais que isso, e também até por conta de custo, e porque não vai ter benefício nenhum para o paciente, além do que você usar, além do determinado através dos estudos. Para pacientes a serem submetidos a cirurgia de grande porte por câncer do trato gastrointestinal, como eu havia falado, ou de cabeça e pescoço, especialmente aqueles com o diagnóstico de desnutrição, que são um alvo ainda maior de piorarem o seu estado nutricional, se eles já estavam desnutridos antes da cirurgia. Então, eu imagino após a cirurgia, principalmente uma cirurgia de grande porte, né?
Seu uso deve ser avaliado com cautela em vigência de sepse, né? Qualquer imunomodulador tem que ser usado com cautela na sepse, principalmente a arginina, e não deve ser recomendada e a arginina não deve ser recomendada sobre o risco não muito bem fundamentado de aumentar a mortalidade. Então, por isso que a arginina ela é contraindicada a utilizar na sepse. Não tem uma coisa assim, foi por isso. Né? Todos os estudos da Braskem, Espen, Aspen, eles não têm muito bem fundamentado, entendeu? O benefício da arginina e o malefício da arginina em pacientes com sepse. E a grande maioria dos pacientes com sepse, em alguns estudos que fizeram uso de fórmula com arginina, alguns estudos demonstraram um aumento na mortalidade, só que não ainda muito bem fundamentado, né? Não dá para você aprovar, não dar arginina porque vai causar o óbito do paciente, né? Não, é um estudo que ainda não está muito bem movimentado. Então, na dúvida, não ofereça, porque você pode estar piorando o quadro desse paciente. Em relação ao paciente obeso crítico, né? O que a Braskem recomenda? A obesidade ela é um fator de risco para sarcopenia, né, devido a essa proteólise mais exacerbada, que é a hidrólise das proteínas, aumento a resistência da insulina, é um fator de risco para inflamação e desequilíbrio no metabolismo lipídico. Em relação à avaliação nutricional do paciente crítico, né, como fazer? Né, porque um obeso já é difícil a gente fazer a avaliação nutricional no paciente não crítico de UTI. Imagine, então, um paciente crítico, né? Além dos parâmetros habituais da avaliação nutricional da UTI, devem ser utilizados marcadores de síndrome metabólica, como glicemia, triglicerídeos, colesterol total em frações, proteína C reativa, aferição da circunferência abdominal, se for possível, né? E presença de hipertensão arterial. Qual seria, então, a melhor estratégia nutricional para esse paciente obeso crítico? Dieta hipocalórica e hiperproteica. Nós vimos que para um paciente crítico normal, a dieta ela vai ser hipocalórica só naquele iniciozinho da dieta, né? Que você tinha um VET, você vai começar. Primeiro dia você dá tanto, no segundo dia você vai dar tanto, você vai evoluindo até atingir o VET. E vai ser uma dieta, né, normocalórica e hiperproteica. Agora, para o paciente obeso crítico, essa dieta não vai ser normocalórica, ela vai ser direto, todos os dias dele na UTI, uma dieta hipocalórica e hiperproteica, com o objetivo de favorecer o anabolismo adequado. Muitas vezes, para você conseguir isso, uma dieta hipocalórica e hiperproteica, você vai ter que fazer essa dieta ficar hiperproteica através de módulos de proteína. Porque se você aumentar a dieta, você vai aumentar a proteína na dieta, você vai aumentar também, automaticamente, você vai ter que aumentar o volume da dieta e vai estar aumentando calorias. Se você der mais caloria, você vai estar aumentando e essa dieta já não vai ser mais hipocalórica. Então, muitas vezes, a gente consegue atingir ela hipocalórica e hiperproteica você fazendo módulo de proteína, tá? A gente até acha também dieta hipocalórica e hiperproteica, mas muitas vezes a gente tem que suplementar com a proteína. Então, com o objetivo, né, da gente estar favorecendo esse anabolismo adequado, preservar a massa magra, mobilizar o estoque de gordura e minimizar os efeitos metabólicos do overfeeding, que é a superalimentação. Nesse paciente obeso crítico, a gente tem que evitar ao máximo que esse paciente tenha o overfeeding. Pacientes obesos são mais suscetíveis também a complicações, né, como hiperglicemia, esteatose hepática, resistência à insulina, associada a essa superalimentação. Então, mais um motivo que esses pacientes tenham, então, que está recebendo essa dieta hipocalórica. Então, aqui está o resuminho, né? Paciente obeso crítico, dieta hipocalórica e hiperproteica. Se não fizer a fórmula de bolso, se o hospital tiver calorimetria indireta, você vai estar utilizando nesse paciente de 60% a 70% do GEB que der na calorimetria indireta. Não vai usar o 100%, não vai considerar fator injúria, nada disso. Então, você vai considerar 60% a 70% do valor mensurado da calorimetria indireta, é a recomendação da Braskem para o obeso crítico. Se não tiver calorimetria indireta, vai fazer a fórmulazinha de bolso. Nós temos 2 fórmulas de bolso e 2 fórmulas de proteína. Ai, meu Deus, passei, peraí. A fórmula de proteína, se o paciente tiver com IMC de 30 a 50,
você vai fazer o cálculo da fórmula de bolso de 11 a 14 calorias por quilo por dia de peso atual do paciente. Tá? Então, se você quiser usar o peso atual, você tem que usar essa fórmula aqui, ó, de 11 a 14. Se você for fazer aquele cálculo do IMC ideal, aí você pode usar isso aqui, ó, de 22 a 25 calorias por dia de peso ideal para IMC eutrófico. Aí você vai ter que calcular o peso ideal através do IMC eutrófico. Pega lá o máximo que seja 25, né? 25 vezes a altura, calculou o peso ideal, ou faz o peso ajustado, né? A fórmulazinha do peso ajustado. Mas para fazer a fórmula do peso ajustado, você precisa ter feito essa fórmula do peso atual para poder jogar na fórmula. E se o paciente tiver o IMC acima de 50, você vai considerar isso aqui, de 22 a 25. Isso aqui acaba sendo mais prático, né? De 11 a 14, já usa o peso atual do paciente. Acho que pode fazer as duas para poder fazer a diferença, né? E a recomendação de proteína. 2 gramas de proteína por quilo por dia para o peso ideal do paciente, se o paciente, né, com IMC eutrófico. Isso aqui, você não pode usar 2 gramas de proteína para o peso ideal, para o peso atual do paciente, não, senão vai ser proteína demais, tá? Então, você vai ter que calcular o peso ideal para o paciente, considerando o IMC eutrófico. E se esse paciente tiver o IMC de 30 a 40, você vai calcular 2 gramas por dia, multiplicado pelo peso ideal. Se o paciente tem o IMC maior que 40, você pode calcular 2,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal para o IMC eutrófico. Ok? Tipo de fórmula utilizado nesses pacientes. Fórmula com densidade proteica mais elevada e com baixa caloria, né? Ou seja, hipocalórica e hiperproteica, facilitando o alcance da meta calórica, que é meta calórica, tá, Mate? Da meta calórica e proteica, e mantendo uma relação nitrogênio e caloria de 1 para 30 e de 1 para 50. Porque muitas das dietas, ela tem relação nitrogênio e caloria 1 por 1, 1 por 2, né? E essa aqui tem 1 por 3, 1 por 5, que significa que a relação de nitrogênio da caloria é que a caloria de nitrogênio ela está maior em relação à caloria de dos outros macronutrientes. Recomendação para pacientes após cirurgia bariátrica, deve-se suplementar tiamina e avaliar a deficiência de outras vitaminas e minerais. Ou seja, não tem nenhuma, assim, recomendação específica para pacientes pós-cirurgia bariátrica, com exceção da suplementação de tiamina e verificar a deficiência de outras vitaminas. A maioria, né, faz a suplementação, acaba fazendo de outras vitaminas também, de ferro, porque muitos acabam sendo essas cirurgias que são desabsorvitivas, né? Então, por elas serem cirurgias desabsorvitivas, esses pacientes não conseguem mais absorver essas vitaminas e minerais como um indivíduo que não sofreu, não fez essa cirurgia bariátrica. Então, eles têm que ficar, mesmo eles tendo uma alimentação saudável, eles têm que estar fazendo essa suplementação. E agora nós temos a diretriz. Vou falar só mais uma para a gente encerrar a aula de hoje, só para poder finalizar essa aqui da Braskem. Eu falei até agora, então, as diretrizes da Braskem para paciente crítico, e agora eu vou estar falando a diretriz da Braskem para pacientes com câncer, tá? De 2019 também, e ela é bem atual, para pacientes com câncer. Qual seria a recomendação proteica para pacientes com câncer, de acordo, então, com a diretriz da Braskem ainda? Um câncer adulto idoso em tratamento antineoplásico, se há inflamação sistêmica, acima de câncer adulto idoso em tratamento antineoplásico, acima de 1 grama por quilo por dia. Se esse paciente, além disso, tem inflamação sistêmica, de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Você viu que eles fazem, tá vendo? A recomendação para o paciente de acordo com o estado do câncer que o câncer se encontra, né? Pacientes com algum grau de desnutrição, eles estão recomendando de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Câncer em tratamento paliativo, acima de 1, porém não estabelecer metas nutricionais, considerar conforto do paciente. Muitas vezes em pacientes com câncer isso é realizado, né? Sobreviventes do câncer, né? Que já teve câncer, já curou, já tratou, já fez a quimio, já está, assim, a gente não fala curado, porque, na verdade, o câncer, você tem que ficar 5 anos acompanhando para você dizer
e não ter mais nada, só depois de 5 anos você pode dizer assim, estou curado do câncer. A gente diz que é um sobrevivente do câncer. E a recomendação proteica já diminui, né? Porque ele já não está naquela fase mais, de 0,8 a 1 grama por dia, que é praticamente a recomendação do indivíduo normal de proteína, né? Necessidades nutricionais do paciente com câncer. Quais seriam, então, as recomendações? O câncer adulto e idoso em tratamento antineoplásico, a Braskem recomenda de 25 a 30, a mesma recomendação para paciente crítico, né? Já câncer idoso com IMC menor que 18,5, de 32 a 38, tá vendo? Que é um paciente idoso que já tem um risco maior, ainda está com desnutrição, né? Desnutrido, então de 32 a 38 calorias, uma dieta um pouquinho mais hipercalórica, né? Câncer em tratamento paliativo, de 25 a 30 calorias. Sobrevivente do câncer igual, normal, né? De 25 a 30. Câncer e obesidade, de 20 a 25. Câncer e caquexia, ou desnutridos, de 30 a 35. Então, tá vendo que até para o câncer você tem aquelas fases do câncer, né? Uma fase do câncer você está com a dieta mais hipercalórica, depois você está com uma dieta menos calórica, e assim vai avaliando também o estado nutricional do paciente, a progressão dele, enfim, né? Bom, gente, eu vou parar aqui hoje também porque eu já falei demais, né? Falei que hoje a aula ia ser um pouquinho mais rápida e foi bem grande, embora já estou até com dor na garganta, que eu falei já bastante. E vou deixar para poder dar continuidade, né, do consenso de paciente crítico, até para não confundir muito, porque até então eu falei o consenso de paciente crítico da Braskem. Aí, daqui a pouco, eu falo da Espen, que tem a maioria deles fala a mesma língua. Algumas coisas coincidem de ser iguais. Outras coisas, você vai ver que a recomendação para um é uma, para outra é outra, e isso pode confundir. O que a gente faz? O protocolo que a gente faz no hospital, qual que você vai utilizar, como eu falei? A que você quiser, ou nenhuma delas, desde que você tenha segurança naquilo que você esteja fazendo. Claro que se você usar uma delas, porque eles fazem recomendação em estudo em cima de evidência científica. Né? Então, se ele fala que o máximo que pode usar é 2,5, você vai usar 4, vai usar 3? Eles têm evidências científicas falando que você pode usar até 2,5 em situação tal, tal, tal. Você tem que evidência para você dar mais, né? Ou para você dar bem menos. Por isso que vocês não têm que seguir aquilo à risca, mas também o ideal é que você tenha um consenso aí, tire um pouquinho do que cada uma tem de melhor, né? E faça um protocolo legal do ambiente que você vai estar trabalhando, até para todo mundo falar a mesma língua, né? Os médicos, as outras nutricionistas, e vocês terem um protocolo também feito baseado em evidência científica. Bom, então a gente vai terminar a aula aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade, até para não ficar também muito confuso, porque eu falei de paciente crítico da Braskem, agora eu vou entrar em paciente crítico da Espen, que já é outra diretriz, tá bom? Ok, gente? Ok. Oi. Ok. Então, tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não. Que hora vai ser o